Boa noite a todos. Gostaria de, mais uma vez, agradecer ao professor Márcio Coruja, instrutor do quadro nacional e da Federação Gaúcha de Futebol, por mais uma vez estar participando conosco do projeto de aprendizagem Sérgio Corrêa e turma Marta Magalhães. Lute com determinação. Abrace a vida com paixão. Perca com classe e vença com muita ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser significante. Acredite, você tem forças para chegar onde quiser. Basta você querer. A persistência é o caminho do êxito. Professor Márcio Coruja, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Legal, Neildo, muito obrigado. Parabéns pela explanação aí, muito importante isso. Boa noite a todos que estão presentes na sala aí com a gente, né? Acho que cada vez mais a Associação Eleitoral mostra força, né? Faz algum tempo já que eu não falo sobre arbitragem publicamente, então obrigado aí, Neildo, pela oportunidade e de estar compartilhando com vocês sobre arbitragem, sobre as técnicas de arbitragem, sobre tudo aquilo que envolve o futebol, né? Principalmente pelo momento que nosso país vive, que vem de uma recuperação aí, né? Em virtude de todo o processo de pandemia que a gente teve, e principalmente pelo futebol também, que vem se transformando no seu dia a dia, a cada momento ele vem passando por transformação, e a arbitragem não é diferente disso, tá? Então eu vou, se me permite, começar a compartilhar algum material, né? Eu não sei se está liberado para mim já. Sim. Tá, ok. Eu vou começar a compartilhar o material. Eu trouxe algumas explanações que são importantes para mim, né? Talvez ela seja importante para que vocês adaptem as atividades, a desenvolver as atividades de vocês. Qualquer dúvida, a qualquer momento, né, encaminhe para o Naildo aí no bate-papo, né? Para que a gente possa continuar sempre tendo essa interação, para que a gente também tenha a posição de vocês. Eu falo sempre que a regra do jogo ela é universal, mas ela precisa ser adaptada à nossa praça, né? À nossa aldeia, como a gente desenvolve as nossas atividades, as nossas competições. Então, eu vou iniciar o compartilhamento aí do material com vocês. Deixa eu entrar aqui. Então, estou compartilhando com vocês aí a minha apresentação. Eu sempre gosto de buscar, já tem algumas apresentações da Associação Litoral, né, no meu hall de apresentações ali de informações, sempre buscando competições, como eu falei para vocês, o futebol universal, seja no Maracanã, seja no Campo da Vila, em qualquer um dos pontos, ele é muito importante para todos nós. E também, além de ser uma ação social, é uma ação pessoal de todos nós, né? Futebol ajuda a educar, ajuda com que a gente traga mais alegria para as nossas crianças, para os adultos, para a nossa sociedade como um todo, e também ele é muito importante na civilização de todos nós. Então, eu sinto trazer isso para que a gente possa, a todo momento, estar entendendo o palco que nós estamos, né? E o palco que vocês estão como negócio. É um negócio para todos nós. Apesar de gostar de tudo que a gente faz, ele é importante para a nossa renda. Se é importante para a nossa renda, cada vez mais eu preciso me especializar e preciso interagir com os atores do futebol. Antigamente, se a gente pensar muitos anos atrás, o árbitro não se comunicava. Hoje é necessário que o árbitro se comunique, que ele precise ter essa interação com o público, com o seu cliente, para que ele continue no mercado. Então, o futebol também é uma ação de mercado para todos nós, né?
Trago a importância da gente compartilhar isso, tá sempre trabalhando, ou seja na minha equipe de trabalho, seja na praça onde eu vou compartilhar, né, principalmente as informações que eu trago, porque a pandemia nos modificou a todos nós, modificou os processos de aprendizagem, acelerou os processos de aprendizagem, né? A própria arbitragem, né? Se o futebol se modificou, se nós pessoas nos modificamos, os nossos processos precisam evoluir cada vez mais. Se nós continuarmos treinando os árbitros da maneira que treinávamos, vamos chegar talvez num resultado muito menor do que tínhamos antes. Por quê? Porque todos os atores do espetáculo eles evoluíram. A regra do jogo ela está à disposição a todos, né? No Brasil nós somos bilhões de técnicos e árbitros de futebol. E quando vocês vão numa praça não é diferente. Então, o quanto é importante a gente também ter a noção do palco onde a gente está e a nossa ação também. Hoje é uma troca de experiências, né, no planejamento de suas partidas, com o objetivo de melhorar a performance nos jogos, agregando o espetáculo e construindo a tomada de decisão. A decisão, quando ela se dá na área penal, quando ela se dá numa infração no meio-campo, quando ela se dá no arremesso lateral ou num tiro de canto, nós precisamos sempre construir essa decisão, principalmente quando é uma decisão crítica e que pode afetar o resultado, afetar emoções das pessoas, né? Trazer talvez um momento de crise ou resolver um momento de crise no jogo. Então, o quanto é importante que a gente prepare essas decisões e construa isso no futebol. Construa isso na nossa aldeia, construa isso junto aos atores, junto aos jogadores, aos técnicos. Porque quando seja a associação eleitoral, seja a praça que vocês vão e que vão trabalhar com as suas equipes, a gente também vai lá levar conhecimento da regra do jogo. E às vezes trazer esse conhecimento da regra do jogo preventivamente para os jogadores vai nos evitar um problema maior, né, durante o jogo. Então, o quanto é importante naquele momento que a gente chega antes do jogo, que a gente compartilha com os atletas, com os técnicos, falar um pouquinho sobre a regra do jogo, atualizar sobre as regras do jogo. Às vezes nós não executamos isso porque achamos que não é interessante, mas isso pode nos evitar um problema muito grande, né? E é aquilo que a gente fala de arbitragem preventiva antes do jogo. E aí volto a frisar. Se a gente continuar treinando como treinávamos, se continuarmos executando as coisas como executávamos, nossos resultados vão ser os mesmos ou menores, porque tudo isso se modificou, né? Sempre um pouquinho da história da Associação Litoral, né? De onde a gente faz parte, de onde a gente está hoje, de onde começou tudo isso. Quem já passou aí com vocês, né? Então, Marcelo de Lima, Sérgio Santos, esse projeto com o Sérgio, né? Que começou lá com o Sérgio Correia, né? E hoje tem a grata participação aí da turma da doutora Marta Magalhães, que é uma evolução no futebol. O árbitro que não tiver uma condição psicológica, não tiver o apoio, as ferramentas que a psicologia nos dá hoje, inclusive para o treinamento dos árbitros, às vezes nós nos perguntamos assim, como que aquele árbitro não viu aquela infração na frente dele? Porque o treinamento dele passou a ser inadequado. Porque o treinamento dele não está vendo ele observar infrações que antes ele não via. Movimentos corporais, contatos que talvez não são faltosos de um ponto de vista, mas de outro. Né? Um planejamento, uma preparação, uma posição melhor para a tomada de decisão. Então, ou seja, a parte da psicologia nos trouxe isso, né? Trouxe essa evolução na arbitragem e nós precisamos evoluir cada vez mais, né? O Sérgio Santos, assim como o Sérgio Cristiano, muitas pessoas que passam por aqui e todas elas têm um conhecimento espetacular sobre isso, né? E principalmente quando as pessoas compartilham com vocês isso se torna magnífico, né? Essa interação. Como há muitos anos eu já venho dizendo para o Naildo, né? Muitas federações precisam de um investimento gigantesco financeiro para ter esse compartilhamento,
que vocês não precisam desse investimento gigantesco. Vocês têm um investimento pessoal de vocês. E isso ninguém nos tira. O conhecimento da regra do jogo, a interação, ele vai com a gente aonde a gente for. Em que país a gente vai, a gente pode discutir e vocês estão sempre se mantendo atualizados aí perante a regra do jogo, mas não só as 17 regras. A aplicação dessas regras, as técnicas, a evolução. Quando a gente pega o livro de regras, a gente não tem isso. Então, o quanto é importante essa interação que vocês fazem, esse desenvolvimento, e receber essas pessoas, né? Marcelo ontem estava aqui no Sul, apitando o jogo do Internacional, né? Vem numa performance gigantesca, assim como o Voaden, como o Daronco, como outros árbitros, que vêm se desenvolvendo e tendo esse crescimento. Pô, mas tá com quase 50 anos, demonstrando para nós a possibilidade, né? E o que vale uma pessoa que vem se cuidando cada vez mais, vem demonstrando isso e trouxe isso para vocês aí, né? Os Sérgio também, então, são exemplos que eu trago aí do que fazem, as escalas de vocês que eu acompanho, né? Imagens, onde vocês vão, seja o feminino, seja o masculino, todos nós temos que ter a capacidade de responder sobre a... Quando o árbitro vai representando a associação eleitoral, seja num campeonato feminino ou masculino, que para nós não tem divisão, seja numa final, num campeonato, num jogo que está iniciando uma competição, ele precisa entender a responsabilidade dele. Ele precisa fazer essa interação. Porque se no primeiro jogo da competição ele não tem o equilíbrio, o discernimento, a interação, não entende onde é a aldeia, não entende a praça que ele está envolvido, ele pode levantar a temperatura dessa competição e de uma equipe para os próximos jogos. Então, o quanto é importante a gente entender que faz parte de uma equipe, de um contexto, de um conjunto, né, de ações em partidas e não só de uma partida específica, né? Isso é muito importante para todos nós, para que a manutenção das nossas atividades ela aconteça, principalmente como empresa e social, porque é importante para todos nós, né? Nós vamos ali, ganhamos temos uma rentabilidade. Para mim melhorar essa rentabilidade, eu tenho que estar cada vez no processo de evolução, né? E representando a instituição. Então eu trago isso para que a gente possa, né? Ah, mas então a associação eleitoral é diferente, a regra é diferente da Federação Paulista, que faz um espetacular trabalho, da Federação Cearense, da Catarinense, de todas as federações que vêm demonstrando uma evolução gigantesca, né? A Paraibana também vem demonstrando uma evolução gigantesca nos seus estados, com alto investimento. Então, o quanto é importante a gente entender que não, a regra não é diferente nesses locais, mas a filosofia dos locais ela pode ser adaptada. Então, eu sempre trago exemplos, né, para não dizer, bah, o Márcio tira as coisas da onde? De onde sai? Tá aí para vocês, né, os objetivos de uma pré-temporada, por exemplo, num documento da Conmebol, momento propício para cada integrante da equipe de arbitragem, né? Tome consciência da sua responsabilidade e assuma o compromisso com coragem e critério em consonância com a filosofia e a política da Conmebol. Então, quer dizer, então, ou seja, a associação eleitoral não faz uma regra diferente, né? Ela utiliza as regras com os seus parâmetros, os parâmetros daquele estado, daquela localização, e é a mesma regra aplicada no mundo todo. Então, é importante isso, é importante quando a gente faz a nossa reunião de planejamento para que a gente consiga desenvolver as nossas estratégias sempre, né? Sempre quando a gente estiver desenvolvendo nossas atividades com planejamento, o é importante a gente fazer o nosso plano de trabalho, seja o jogo que for. Ah, precisa ser escrito? Não, não precisa ser escrito. Mas eu preciso conversar sobre isso. Eu preciso fazer um planejamento, eu preciso me preparar para todas as atividades que eu vou desenvolver, aquilo que pode acontecer no campo de jogo, seja uma substituição. Quantos protocolos a gente tem hoje na arbitragem? Protocolo para entrada em campo, protocolo para iniciar o jogo, protocolo para uma substituição, tiro de canto, tiro de meta, comunicação, se a gente estiver trabalhando com rádio, né? O quanto é importante uma comunicação exata,
ou o quanto pode trabalhar o jogo uma comunicação errada no rádio, né? No momento que o árbitro precisa estar concentrado para uma tomada de decisão na área penal. Então, a gente precisa fazer esses alinhamentos com a nossa equipe antes de iniciar o jogo, seja a competição que a gente for, seja o jogo que a gente estiver se desenvolvendo e que a gente vá participar com a nossa equipe de trabalho, né? E a competição, o jogo, os meus parâmetros, eles são importantes desde o início do jogo, né? Se eu, como árbitro, assumo um comportamento de risco de não marcar infrações, de desenvolver a minha estratégia e não a estratégia da equipe, se eu não trabalho em equipe, né, eu começo a ter um comportamento de risco. Se eu começo a não marcar infrações menores que são importantes, então quer dizer, Coruja, que eu não preciso marcar infrações menores? A própria FIFA diz que infrações menores que não atrapalhem o andamento de jogo, que não venham causar infrações maiores depois, que não subam a temperatura do jogo, elas podem deixar de ser marcadas para aplicação de uma vantagem, para que eu tenha mais tempo de bola rolando. Agora, se eu tenho uma infração menor, que vai gerar um conflito ali na frente entre jogadores, se eu tenho uma infração menor dentro da área penal e eu não marco, eu começo a cometer o erro de não marcar infrações maiores. E se eu não marco essas infrações maiores, em algum momento eu vou impactar no resultado do jogo. E se eu impacto no resultado do jogo, eu vou interferir, vou trazer um problema para a minha equipe de trabalho e, consequentemente, para toda a minha equipe. Então, ou seja, para que eu consiga desenvolver toda essa atividade, eu tenho que ter o equilíbrio dos pilares da arbitragem, né? Pilar físico, pilar mental, pilar técnico. Então, eu preciso ter um equilíbrio em tudo isso. O pilar social, não adianta eu correr muito bem, mas não conhecer a regra do jogo. A recíproca é verdadeira. Não adianta eu conhecer muito a regra do jogo e não me movimentar minimamente para conseguir aplicar ela e me fazer presente. Não adianta eu correr bem, não adianta eu conhecer muito a regra do jogo e não saber interagir com os jogadores, com os técnicos, com a torcida. Então, eu preciso me desenvolver. Eu preciso cada vez mais interagir com a torcida, interagir com todos os participantes. Então, o conjunto da obra é muito importante para que a gente realmente tenha uma arbitragem preventiva e que valide o resultado, né? Um professor nosso aqui, muito experiente, muito competente, o Mocerim, ele fala sobre as moedinhas, né? Se eu vou soltando, se eu vou entregando as moedinhas, se eu vou deixando passar coisas, em algum momento eu perdi todo o meu saco de moedas. E aí, se eu não tenho mais nada para trocar com os jogadores, eu perdi o controle dessa partida. Eu perdi o controle dela disciplinarmente, tecnicamente. E a gente sabe que, principalmente o controle disciplinar, ele passa por ações corretas disciplinarmente. E se eu passo a não ter ações corretas, em algum momento, essa partida, a temperatura vai subir tanto e eu vou começar, talvez, a ter problemas com o controle técnico e, com certeza, o meu controle disciplinar. E isso vai gerar uma temperatura maior do jogo, que, para mim baixar a temperatura, eu vou ter que tomar ações fortes ou eu vou ser permissivo. E aí o resultado da minha arbitragem pode ser que eu legitimei o resultado, validei gols corretamente, mas a minha partida não vai ser boa. Então, o equilíbrio em todos os pilares, ele é importante para todos nós, para que a gente consiga se desenvolver de toda maneira, né? Para isso, vocês já devem ter passado pela trilha, vocês não são, nós não somos, então, seja um instrutor, seja um coordenador, seja o árbitro assistente, o quarto árbitro, nós precisamos interagir, precisamos ser flexíveis para que a gente possa se planejar, para que a gente possa se desenvolver, né? E a gente tenha uma trilha e não um trilho, como a gente venha se desenvolvendo nas nossas atividades, como sempre. Gosto de mostrar essa imagem, e nós precisamos aplicar as regras do jogo com respeito e respeitando todo mundo.
jogador A, B, C ou D, seja etnia A, B, C ou D. A regra do jogo, a todos os participantes da equipe de arbitragem, precisa ter respeito, né? E um árbitro assistente hoje que se preocupa, por exemplo, somente com a linha de impedimento, ela não traz respeito para a minha equipe de trabalho. Assim como o árbitro que diz hoje que dentro da área penal é só comigo. Não. As decisões, elas precisam ser de toda a equipe. Principalmente aquela decisão que vai salvar a nossa equipe de trabalho. Principalmente aquela decisão que vai ter um impacto gigantesco. Eu preciso confiar na minha equipe de trabalho. Eu preciso alinhar isso com a minha equipe de trabalho. O que nós vamos fazer se tiver dúvida? Se tu tiver dúvida para que lado é no arremesso lateral, qual vai ser a posição da bandeira que tu vai utilizar? Porque se a gente tiver dúvida no arremesso lateral, um dá para um lado, o outro dá para o outro, e o resultado desse arremesso lateral é um gol ou uma expulsão ali na frente, nós perdemos o controle do jogo. E a nossa prestação de serviço já deixou de ser efetiva. Então, hoje nós construímos o nosso resultado, construímos nossas decisões como equipe, para todos nós, para que a gente consiga, a cada momento, garantir e estar fazendo toda uma verificação no nosso ciclo de PDCA do jogo, ou seja, nós estamos revisando nossas decisões a cada momento, para que a gente realmente consiga interagir. Então, lembrando disso, nós trabalhamos em equipe, né? Envolvimento da partida. Todas as nossas ações adotadas, elas sejam baseadas na regra do jogo e na nossa interação. Peço aí que a gente cada vez mais pense nisso. Principalmente os árbitros escutem os assistentes. Ah, quer dizer, está dizendo que o assistente vai apitar o jogo? Não. Mas é importante o assistente conversar. É importante o assistente interagir. É importante que, às vezes, inclusive, ele observe o comportamento do árbitro. Se o árbitro tem um comportamento em algum momento que está deixando passar alguma ação, ou ele está sendo permissivo, o assistente pode dizer, olha, está deixando passar muita faltinha, o jogo vai ficar quente para nós. Então, preciso entender isso, né? Hoje nós precisamos entender como vamos nos comunicar também, né? Teve um tempo que a gente botava a mão na frente da boca. E a gente entende que hoje nada deve ser escondido. Nossa comunicação, ela é a correta para todos. Então, ou seja, nós não temos como esconder nenhuma informação. Então, o quanto é importante que a gente tenha comunicações claras, preste atenção no que a gente está falando, né? Vamos dar um exemplo aqui. A gente vai fazer um jogo da Associação Litoral numa final, num jogo de volta de uma fase classificatória. E a equipe A, que teve um resultado favorável no primeiro jogo, a partir do momento que o jogo se desenvolve, um de vocês comunica no rádio. Ou o jogo está pegado, tranca o jogo. O que entende o torcedor ou o integrante ou o jogador da equipe que precisa do resultado quando escuta a gente dizer tranca o jogo. Trancar o jogo quer dizer prejudicar essa equipe, não fazer com que a partida se desenvolva. Então, faz parte das nossas atribuições também ter cuidado como nos comunicamos, com as palavras que nos comunicamos. A gente vê isso, né? E vem vendo isso ao longo da evolução, por exemplo, do VAR. O quanto nós precisamos entender as palavras que utilizamos. A partir do momento, nós agora não só apitamos uma partida de futebol. Nós temos um sistema de comunicação, nós temos um público que nos escuta. Então, principalmente vocês, como assistente ou como quarto árbitro, quando for passar uma informação que a torcida está bem próxima, ter atenção da informação que a gente está passando para os nossos colegas, para que não tenha um duplo sentido e principalmente que a gente não traga um aumento de temperatura para o jogo e uma preocupação para as nossas atividades que nós não precisamos ter. Lembrando sempre isso, né? A forma como nós nos comunicamos.
Floresmar, tá conseguindo me escutar bem aí, Floresmar? Todos me escutam Positivo, bem meu aí? querido. Estou escutando Ah, bem. legal, Floresmar. Obrigado, é só para interagir, Nada. como eu não consigo ver vocês muitas vezes, porque a gente está com áudio e é normal isso, eu sempre vou fazer essa interação para a gente entender, né? Lembrando que para apitar o futebol, a regra vai ser o básico sempre, né? Sempre. Eu entender o espírito da regra. E aí, o quanto é importante eu conversar com os jogadores sobre isso, né? O simples fato de eu estar puxando uma camisa não quer dizer que seja uma infração. O quanto eu converso isso com os jogadores. Porque aí eu não marquei uma pequena infração que o cara está segurando a camisa de um atleta, mas não está trazendo prejuízo à movimentação, ao deslocamento dele. E talvez esse atleta vá me questionar: pô, o cara estava segurando a minha camisa, tu não marcou infração. Então, o quanto é importante quando eu chego na minha praça, compartilhar isso com os jogadores, com a comissão técnica. Qual é o limite do uso do braço que a gente passa para os nossos jogadores? Vamos pegar aí como exemplo a Jéssica. Me escuta? Jéssica Barros, é isso? Sim, professor. Jéssica, tu exerce atividade de árbitro ou assistente? Assistente. Legal. Qual é o parâmetro que a gente usa hoje para o uso do braço faltoso? O que a gente passa de parâmetros para os jogadores hoje, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa ferramenta, mas claro, Jéssica, eu só te chamei, mas o objetivo não é jamais por alguém. Mas é só um exemplo. O quanto eu passo para os jogadores, qual vai ser o limite do uso do braço numa partida de futebol antes de começar o jogo? O quanto eu demonstro para os jogadores o que é um braço de proteção, o que é um braço de restrição, o que é uma alavanca, o quanto eu compartilho com os jogadores que um braço de proteção ele tem que ter a altura do peito para baixo. Quando eu subo o meu braço de proteção para a altura do rosto do meu adversário, ele já não passa a ser um braço de proteção. E isso agrega valor à minha prestação de serviço. Quando eu chego no campo de jogo e trabalho isso com os jogadores, eu estou evitando um prejuízo ali na frente. Então, compartilhem isso com os jogadores. Usem esses parâmetros, né? Ah, galera, vamos alinhar sempre, né? Lembrando, braço de proteção, ele vai ser da altura do peito para baixo e sempre com movimentos leves, sem movimento brusco, sem movimento de gatilho. Se vocês subirem o braço acima da altura do peito do adversário, já vai ser para mim uma infração. Então, como eu consigo, né? Como eu agrego valor trazendo isso para os jogadores? Eu estou evitando um problema. Por quê? Porque se acontecer no jogo lá, eles vão entender o espírito da regra. Eles vão atender a aplicação. E nós vamos estar influenciando os jogadores a trazer um ambiente mais tranquilo para nós. Então, o quanto é importante nessa tomada de decisão, a gente preparar ela antes do jogo, mostrando para os jogadores. Ok? Então, no campo de jogo, né, eu sempre gosto de botar essa imagem aqui, porque certa vez nós esquecemos de falar isso para os árbitros. Nesse pode ter futebol nesse campo? E alguém vai dizer, não, não tem como futebol. E a gente vai dizer, depende, né? Corre risco aos jogadores, corre risco aos atletas, ao espetáculo, precisa ter essa avaliação. O quanto é importante quando a gente chega numa praça que está assim, conversar com os jogadores, conversar com quem está lá. Que não seja uma decisão só da arbitragem, que a gente consiga observar a praça, como ela se desenvolve, tudo que envolve nela e o quanto é importante aquele jogo, né? Às vezes é uma decisão, às vezes é um jogo de fase, mas o quanto é importante a gente entender isso aqui. Quais são os parâmetros? A bola rola? A bola não rola? Ah, a bola rola na área penal, onde eu tenho decisões críticas, mas no restante do campo ela não rola. Na lateral ela não rola. É só que o zagueiro foi
afastar uma bola na lateral, não conseguiu, o jogador pegou e fez um gol. E eu dei jogo, por quê? Porque na área penal a bola rolava tranquilamente. Então, muita atenção nesse planejamento de jogo, nessa preparação para a decisão, para que vocês não tragam um problema para vocês. Sempre fazendo uma decisão compartilhada. Quer fazer alguma interação aí, Naildo? E vamos. Não sei. Alguma coisa, Naildo? Oi, Estou falando aí. Quer fazer um tranquilo? não, tá ótimo, professor. Tá bem tranquilo. Eu tô aqui observando alguns colegas que estão com as câmeras abertas e a gente vê o quanto estão concentrados ouvindo esse bate-papo tão gostoso. A gente vê na fisionomia de cada um a concentração. E eu sempre falo, e falei na última aula, que a gente gostaria de ver tudo e toda essa concentração dentro do campo de jogo. Isso é a coisa mais importante. E eu vejo aqui o quanto eles estão concentrados em cada aula, em cada bate-papo, e hoje não é diferente. Legal, né? Dá para a gente observar, até alguns dos colegas, que você nem percebe, parece que eles estão respirando, de tão concentrados que eles estão. Show, show, camarada. Qualquer pergunta aí, tu nos passa aí, né? Eu vou falar da flexibilidade, vou mostrar um vídeo, né, do Leandro, que teve com a gente aí algum tempo atrás. E desse vídeo eu vou falar da flexibilidade e vou mostrar também o quanto é importante a preparada para a tomada de decisão, né? O quanto o árbitro tem que entender, né, quando a gente vai a campo, e quando a gente entende e quer as características dos jogadores, que a gente quer entender a praça, o que tem, o quanto é importante a gente entender o que pode acontecer lá na frente, né? Porque talvez a gente observe vídeos, né, que o árbitro não tomou essa decisão, ele não teve essa precaução. E aí o resultado lá na frente é um impacto gigantesco. Então o árbitro precisa ser flexível, a equipe de arbitragem precisa ser flexível. E eu não estou falando flexível de faltas, de marcações diferentes. Eu estou falando de flexível de entender o jogo, né, do posicionamento. Há muito tempo atrás a gente sempre dizia, o árbitro tem que estar à esquerda e a retaguarda da bola. Não, vocês já tiveram instrutores que informaram vocês e passaram isso. O árbitro precisa estar na melhor posição para que ele consiga tomar a decisão correta, entendendo as características do jogo, o campo, a praça, o layout dos jogadores, tudo aquilo que interfere numa decisão. Então a gente vai ver agora uma decisão do Leandro. Desculpa, eu só vou sair aqui porque eu acho que não foi para... Vocês veem a apresentação aí, Neildo? Sim. Então, aqui, né, tá aparecendo para vocês um jogo do nosso campeonato, né, Campeonato Gaúcho de futebol. O quanto é importante a gente entender a praça que a gente está, um clássico ou não, né? Quem apita é Leandro Voaden. Vejam que no, no posicionamento dele, né? Então ele se posiciona, o jogador perde a bola e o quanto o árbitro tem uma tomada de decisão de velocidade, começa a olhar para todos os lados, entender onde estão os atores, e aqui nesse momento é importante ele estabelecer se a jogada vai para o lado direito,
se ela vai procurar a linha limítrofe da área penal, para que ele tenha que tomar uma decisão nessa linha, que ela é a mais difícil para nós, porque apesar do assistente número 2 estar próximo, ele não tem uma visão lateral, eles têm uma visão longitudinal, então ele não consegue observar se a infração foi dentro ou fora. Então o árbitro observa, ele tem que observar quem está à esquerda dele para que possa receber. Então, ou seja, se ele tivesse por aqui só jogadores, ele iria procurar esse ângulo. Como ele tem jogadores mais à esquerda, ele vai procurar outro ângulo, né? E aí ele entende o que está ali, e aí, com o posicionamento dele correto, ele observa essa infração de pênalti. Se ele procurasse um ângulo somente para o lado direito, ele talvez perdesse essa marcação de pênalti, que é muito rápido. Então, eu preciso, na minha tomada de decisão, quando sai a bola num contra-ataque, num ataque, entender que eu estou acompanhando e vou procurar um posicionamento mais à direita para acompanhar a linha da direita. Como eu tenho jogadores que estão vindo para a esquerda e o árbitro a todo momento ele observa esses jogadores e ele precisa observar esses jogadores. Por quê? Porque se nesse momento ele ficar focado na bola e aqui dentro da área penal, no momento que esses jogadores adentram a área penal, eu tiver um agarrão, ele perdeu esse lance. Então, eu preciso estabelecer prioridades com a minha equipe de trabalho. Se a bola foi para a linha de fundo e eu tenho pessoas dentro da área penal, a partir desse momento eu observo a bola com uma visão periférica, mas eu observo todos os atores que estão dentro da área penal. Porque se eu focar na bola e aqui dentro tiver um agarrão, antes da bola chegar ou antes da bola partir, eu deixei de marcar uma penalidade ou deixei de marcar uma infração do atacante e posso validar um gol que foi feito de forma irregular. Então, eu não sei, mas eu, quando apitava o amador, às vezes nós levávamos nossos radinhos mesmo, né? Mas o quanto é importante, às vezes, se eu não tenho nem o meu radinho, se eu não tenho nem gritar para o meu assistente. Atenção aí, tá contigo, o meu próprio assistente, né? Fazer a leitura desse contexto e informar os jogadores. Estou olhando para que o meu foco esteja dentro da área penal, porque é uma decisão crítica e eu preciso ter atenção a isso, né? E aqui a gente vê um jogador que simula aí para uma disputa e levanta os braços fazendo uma ação de bloqueio, né? E o Leandro, muito bem posicionado, marca essa infração. E aí é importante também aqui outro detalhe nessa marcação. Nem todos os jogadores veem uma infração e uma infração crítica. Então, o quanto é importante que nós tenhamos a possibilidade de não justificar as nossas infrações, de não a cada momento dizer, bah, marquei isso, marquei aquilo, mas quando são infrações que são críticas, que eu possa demonstrar que elas podem subir a temperatura do jogo, que eu possa dizer, pegou na mão, fez o bloqueio, trancou no pé, levou a bola com a mão, abriu o braço. Então, em decisões críticas, é importante que eu faça interação. Baseado em quê? Baseado na praça que eu estou, baseado na característica do jogo que eu estou, na temperatura que o jogo está. Não estou aqui dizendo que vocês, como árbitros, precisam justificar todas as suas marcações negativas. Eu estou falando de decisões críticas, né? E que muitas vezes nem todos os jogadores vão ver. E quando eu marco com convicção, né? Vou aqui fazer 2 parâmetros agora diferentes. Diferente da nossa praça aqui na Associação Litoral, diferente do VAR. Sempre quando nós instruímos e treinamos os árbitros em formação, desde que eu me formei árbitro,
E aí eu vou pedir a ajuda do João Felipe. Tá me escutando aí, João? Boa noite, professor. Tô sim. Tranquilo? João, a gente sempre aprendeu, se eu estiver falando uma besteira aqui, tu discorda comigo. A gente sempre aprendeu que o pênalti tem que ser marcado com convicção, para que as pessoas não tragam aquele sentimento de que, ficou na dúvida. Concorda comigo ou não? Depende da situação, depende do que a gente vê, né? Isso. Então, se tu viu um pênalti, vai marcar com convicção. Correto? Sim, se eu vir um pênalti, eu vou marcar com convicção. Perfeito. E isso é a nossa praça. Mas agora, por que eu fiz esse parâmetro? E muito obrigado pela participação aí, João. É que já no VAR agora, se eu talvez veja um pênalti e eu não tiver essa convicção, eu não posso marcar ele. Então, vejam que até na formação dos árbitros hoje, eu preciso ter um parâmetro diferente. Quando a gente olha lá, por que aquele árbitro teve problema? Porque a formação dele, eu tinha um modelo de execução. Agora, quando eu estou formando um árbitro, eu tenho que entender que daqui a 1 ano, 2 anos, ele está trabalhando já numa competição nacional ou estadual com VAR e que eu preciso dar os parâmetros para ele. Diferente de nós no campo de jogo, quando a gente não tem VAR e não tem essa perspectiva, né? A gente precisa marcar com convicção para que tenha credibilidade a nossa tomada de decisão, nossa ou da nossa equipe de trabalho. Então, no caso aqui do Leandro, o quanto é importante essa tomada de decisão com convicção, né, com coerência, com gestual, para que a gente consiga trazer transparência e credibilidade para a marcação, assim como vocês lá no seu campo de trabalho. Eu quis fazer esse parênteses para a gente entender o quanto é a importância dessa diferença agora na formação dos árbitros, que eu preciso, conforme a formação, conforme o nível e conforme a instituição, dar esses parâmetros de aprendizagem para os árbitros agora, nessa modificação, né? Conversar com os técnicos, preparar os técnicos para a tomada de decisão, preparar as pessoas que estão em volta ao campo de jogo para essa tomada de decisão. Eu vou trazer um vídeo para a gente entender. Às vezes, se a gente tiver que expulsar, excluir um massagista, se a gente tiver que retirar algum integrante da comissão técnica, nós temos que ter a sensibilidade que essa exclusão, eu decidi que ele vai ser excluído lá do lado de lá do campo de jogo. Mas se eu fizer essa exclusão do lado de lá, esse ator ele vai trazer um problema para mim, porque ele pode demorar para sair do campo de jogo, ou ele pode vir por fora do campo de jogo e me trazer mais um problema, né? Então, como esse ator, né? Ele se envolve no campo de jogo e, infelizmente, traz uma confusão. Então, o quanto eu preciso, né? Como o quarto árbitro, como o árbitro em ação preventiva, né? Tá orientando as pessoas que eu não posso, se eu tenho uma distância de 1 metro, que o deslocamento tem que ser para a área verde, para que eu não perca o jogo nesse tipo de comportamento que as pessoas estão tendo. Porque, às vezes, uma competição ou um jogo que a gente vai, ele tem um histórico, né? A gente vai para um clássico que teve um jogo inicial anteriormente. E se eu não tiver essa atenção desse histórico desse jogo, se eu não tiver atenção ao como esse jogo se desenvolveu, né, eu posso trazer um problema. Então, eu preciso saber, além de tudo isso, de compartilhar com os gestores das equipes, com quem está ali, eu preciso entender como foi o jogo anterior. Eu preciso saber isso. E para nós, às vezes, é mais fácil, porque eu apito aquela competição. Eu sei e o quanto é importante eu conversar, às vezes, vocês não são pessoas estranhas uns para os outros. Os jogadores conversam, a imprensa conversa, todo mundo conversa nas redes sociais. E, às vezes, eu, como árbitro, não vou na escala anterior da associação litoral,
de alguém que fez o jogo daquelas duas equipes e pergunto, como são aquelas equipes? Ah, Márcio, então tu está trazendo esse assunto para nós perseguir alguém? Negativo. Eu estou dizendo que é o nosso planejamento. Então, eu fiz o jogo do time A. Quem for apitar o jogo daquele time, liga, pô, como é que é o time dos caras? Ele é veloz? Tem algum jogador de referência que pode fazer uma virada técnica, pode acelerar o jogo? O quanto é importante nós termos a possibilidade, a sensibilidade de conversar entre nós árbitros, de saber como foi que aquele árbitro sentiu aquele jogo, aquela equipe, e não trazer uma perseguição. Pode falar, alguém vai falar? Eu vi um ruído. Não. Mas, então, fica aí uma ideia, né, para vocês, né? Novamente, estou falando, a gente sempre orientou os árbitros. Professor Coruja, boa noite. Ô, Carlos, boa noite. Pode falar, Carlos. Boa noite a todos. Carlos Alberto, da Federação Norte do Rio Grandense. Está me ouvindo bem? Agora, se tu conseguir aproximar um pouquinho melhor o microfone do som. Pronto, está me ouvindo bem? Perfeito. O que o senhor tocou aí é muito importante a gente saber, né, as equipes no qual a gente vai trabalhar elas, as suas respectivos jogos passados. Quem possa vir dar trabalho dentro de campo, quem é o jogador que realmente fica com referência, quem é o jogador que procura tentar trazer trabalho para a arbitragem, né? Tudo isso é importante. Já bota no plano de trabalho, a gente já entrar em campo com todo o cuidado possível. Eu sempre toco o seguinte, sempre, seja o primeiro, os 15 primeiros minutos para mim são fundamentais, porque você vai conhecer quem é quem. Os 16 para frente, não quer dizer que os 15 para trás você não vai tomar nenhuma decisão. Pelo contrário, você já vai estar já sobre a atenção. Mas após os 15 minutos passados do primeiro tempo, os 16 para frente, você já tem total, digamos assim, na partida, eu chamo, e a turma já vai estar já solta, já começa aquele jogo naquele clima quente, pesado, o café começa a esfriar. Você vai estar ali para controlar da situação. Perfeito, Carlos. É importante isso, né? Principalmente quando eu não tenho informações sobre as equipes, né? Ou eu não consegui buscar essas informações. E mesmo com essas informações, o quanto é importante, né? Eu a cada momento do jogo, fazendo a leitura dos jogadores. Quando aquele jogador domina aquela bola, eu sei que ali talvez eu não tenha um problema. Quando eu tenho um zagueiro que não domina a bola bem, quando ele vai sofrer uma pressão alta ou existe um recuo para ele, eu preciso entender que nessa leitura que tu citaste, eu preciso agora me aproximar, porque esse é um jogador que talvez não tenha um domínio e possa perder a bola, e se eu estiver longe, pode ter um contra-ataque e eu ter uma infração dentro ou fora da área penal e eu não conseguir tomar a decisão. Perfeito? Muito boa a interferência aí, Carlos, tá? Legal? Ok. Valeu, obrigado. Nada. Né? O controle do jogo, né, ele passa exclusivamente do jogo ou do espetáculo, né, pelo controle disciplinar, controle técnico e controle da nossa equipe também, né? Eu acho que a gente às vezes fala muito dos jogadores, fala muito dos técnicos, né, de como o jogo, mas a gente também tem que ter o controle da nossa equipe, né? A nossa equipe não pode subir a temperatura do jogo. A nossa equipe ela tem que se manter estável sempre, para que a gente consiga realmente se desenvolver e desenvolver um espetáculo de forma adequada. Porque se a gente consegue ter o controle disciplinar, o controle técnico e consegue controlar a nossa equipe, a gente vai conseguir fazer uma interação. E aqui é aquilo que eu falo, né? O quanto às vezes a bola está lá, o assistente está mais próximo,
mas às vezes não tem uma visão privilegiada, ou o árbitro tem. Então, o quanto nós treinamos isso aqui, o quanto nós conversamos, veja que o braço do jogador, ele sobe na altura do rosto do adversário. Então, quando ele sobe na altura do rosto do adversário, ele não tem a intenção de proteger. Então, quando nós, lá no planejamento, entramos no campo, conversamos com os jogadores e a gente traz o parâmetro, que quando o árbitro, o braço for na altura do peito, ele é um braço de proteção. E quando ele sobe, ele já não deixa de ser um braço de proteção, a gente não traz problema, porque todos os jogadores vão entender que essa é a regra que vai ser aplicada. Esse é o espírito da regra que vai ser aplicado, né? Para tudo. E eles vão começar a trazer o braço de proteção da altura do peito para baixo. Então, é importante que a gente faça isso com os jogadores, seja num congresso técnico, seja um alinhamento entre nós. Eu realmente não acompanhei ainda, mas eu acho que já teve, né? No mês passado, ou retrasado, a gente teve uma atividade do uso do braço faltoso, né? Cada vez mais, mas o quanto é importante a gente passar isso no campo de jogo para não trazer problemas, né? A gente teve isso, eu tenho observado muitos jogos à tarde, e a gente nota que quando os árbitros jovens conversam sobre isso, isso diminui o risco para ele nos jogos. E principalmente porque todos os atletas, o árbitro passou para ti que o braço em cima era uma infração. Se subir no rosto com mão fechada, vai ser cartão amarelo. Se tiver gatilho, vai ser cartão vermelho. Então, a gente passa esses parâmetros e, a partir daí, a tomada de decisão ela fica mais fácil para nós, quando a gente vai desenvolver isso, né? Porque todos os jogadores sabem, ninguém mais reclama, né? O próprio jogador que executa, ele passa a ter aquele parâmetro. Então, deixem os parâmetros que nós vamos utilizar da regra bem claros, para que a gente consiga ter o controle disciplinar da partida. E aqui agora, né, vamos aproveitar, né? Não vamos aproveitar nada, que o nosso objetivo jamais é expor alguém. Mas vocês estão vendo a figura de um campo de jogo, tendo a bola, né, amarela sobre a linha, né? E nós estamos vendo os jogadores de vermelho, são atacantes, e nós estamos vendo os jogadores ali Bordeaux, que são os defensores, o árbitro de verde. E nós temos aí duas situações. A situação da bola que tá sai, não sai, e o possível pênalti dentro da área, né? Porque eu tenho dois jogadores que adentram a área penal. E aí a pergunta que a gente se faz é: quem olha isso? O que o árbitro olha nesse momento, quando a bola está desse lado do campo de jogo? O quanto nós conversamos isso no nosso plano de trabalho? Se tiver uma bola, sai, não sai num contra-ataque, e eu tiver jogadores dentro da área penal, quem vai olhar essa bola? Por muitas vezes, no passado, o árbitro entendia, por estar mais perto da bola, que isso seria uma atribuição dele. Só que aí eu passo para o assistente uma responsabilidade muito grande, que é observar dentro da área penal um lance crítico. Sendo que, na realidade, quem está mais próximo de ter a visão, se essa bola saiu ou não, é o árbitro assistente. Mesmo estando a 80 metros, ele pode ter uma visão melhor se essa bola saiu ou não. Então, isso são decisões que a gente precisa planejar, conversar com a nossa equipe de trabalho. Então, ou seja, se essa bola sai ou não sai, é um contra-ataque, é um lançamento, e eu tenho jogadores dentro da área penal chegando, o árbitro vai olhar a área penal e o assistente vai observar se a bola saiu ou não saiu aqui, porque ele tem uma posição melhor. Mas agora eu não tenho esses jogadores aqui dentro da área penal.
aí sim o árbitro pode apoiar o árbitro assistente aqui, porque ele realmente está mais próximo, mas ele não tem o risco de uma infração ocorrendo dentro da área penal. Então, eu preciso conversar com a minha equipe de trabalho, eu preciso preparar a minha equipe de trabalho para esse tipo de ação, porque eu fiz o jogo até os 89 minutos. Aos 89 minutos aconteceu isso aqui. Perdi o jogo. Por quê? Seja porque a bola saiu e o assistente que estava melhor posicionado na linha, ou próximo dela, estava olhando dentro da área e eu não tinha a melhor posição para observar se a bola saiu ou não. Ou eu foquei na bola e perdi o pênalti aqui. Então, são distribuições de função. Eu estou construindo uma tomada de decisão lá no meu planejamento, para quem observa isso. Ok? Lembrando, né, que a melhor posição, como eu disse, é aquela que o árbitro pode tomar uma boa decisão. Base para a arbitragem moderna, garantia de controle de jogo. Se eu tomo decisões corretas, o jogo não vai subir a temperatura disciplinar, né, se as minhas decisões técnicas e disciplinares são corretas. Não interessa o tempo. Por que tu está dizendo que não interessa o tempo? Porque vejam esse jogo, né, que está passando para vocês aí agora. Recém iniciou o jogo, certo? A bola já vai, e se o árbitro não estabelece uma velocidade, não altera a sua velocidade, não estabelece que aquele lance é prioridade para ele, por ser o início do jogo, ele pode perder um lance de pênalti por não estar próximo e não tomar a decisão correta. Então, o Carlos trouxe para nós aí o quanto é importante, né? Quando eu não tenho parâmetros, mas o quanto é importante eu, desde o início do jogo, já iniciar com esse controle total, essa avaliação total dos jogadores e principalmente do que pode ocorrer. Os jogadores vão aquecer no início do jogo. Negativo. Aí acontece um lance desses no início do jogo e nós perdemos o jogo, né? Então, vejam o quanto é importante o árbitro também, né? Tá bem posicionado para que a gente possa fazer a tomada de decisão. Notem que o árbitro apita e se desloca para frente. E o jogo vem no sentido contrário, né? Então, aguarda a bola fazer evolução, né? O ponto futuro serve quando eu tenho uma perspectiva de controle. Quando eu tenho controle e quando eu não tenho risco de ter uma pressão alta. Vejam que eu tenho 3 jogadores partindo para uma pressão alta, e aí é uma mudança que os árbitros e os assistentes precisam tomar num vídeo que eu vou mostrar posteriormente para vocês aí, né? Opa, aqui passou. Vejam, nós vamos ver agora um árbitro que a gente viu, né? O Leandro, né? Eu procuro trazer excelentes exemplos para vocês. O primeiro vídeo era o Daron, né? Então, demonstrou uma alternância de velocidade para chegar próximo. A gente viu um lance do Voaden e a gente viu isso em competições. E aí a gente pode dizer, o comportamento é diferente para um jogo juvenil, o comportamento é diferente para um jogo sub-20 negativo. Nós estamos sendo observados sempre. Então, nós vamos observar aqui, nesse jogo, a perda da bola, né? O árbitro é um conhecido nosso, Leandro Voaden, é um jogo sub-20, vejam, alternância de velocidade, buscando visão, né? Para chegar inteiro na área penal. E a gente está falando de um jogo sub-20. Ou seja, nós estamos sempre sendo observados. Nós precisamos ter um critério e ter uma conduta de arbitragem que vai nos acompanhar na nossa carreira. Então, o Naildo ou qualquer outra instituição, quando está escalando, ele sabe o perfil daquele árbitro. Ele escuta o perfil daquela equipe de arbitragem. Ele sabe como eles interagem. Ou seja, não posso ser aquele árbitro que me concentro somente no jogo A, somente no jogo de decisão. Não posso me planejar somente para o jogo de alto nível,
ou para as finais, ou para o jogo A. Eu tenho que me planejar, tenho que interagir, tenho que me dedicar em todos os jogos. Porque seja lá no veterano, seja aqui no sub-15, se eu tiver um problema, esse problema vai aparecer. Se eu não me deslocar para ter, ou me posicionar para ter uma melhor visualização do lance, eu vou ter um problema. E isso precisa ser trabalhado com a minha equipe de trabalho. Alguma coisa aí, Naildo? Pacheco, alguma coisa? Eu vou indo. Ok, seu Ricardo. Boa noite, Márcio. Ô, Ricardo, tudo bem? Como é que tá? Faz tempo que a Tudo gente bem, não se graças a vê, Deus. hein, tchê? Eu Nós estava com a perdemos uns câmera. cabelinhos a mais aí, né? Eu estava escutando só sua palestra aí. Boa noite, prazer em vê-lo aí novamente aí com toda essa força aí. Esse lance do Waden aí deu para a gente perceber muito bem a antecipação e a aproximação do Waden. Sem um sprint de 100%, mais antecipação, porque quando a jogada ele já está próximo, ele faz a antecipação e ele já faz a aproximação. Ó. A velocidade dele não é um sprint, mas é uma aproximação perfeita dele, né? Esse é um dos pontos que ele tem, né? Essa é uma vantagem que o Waden tem. Perfeito, Ricardo, muito bem, né? É aquele negócio, a partir do momento que eu começo a fazer a leitura do espetáculo, e a gente sempre fala, né? Não adianta eu ter experiência se essa experiência não agrega valor, né? Não adianta eu ser um árbitro experiente, mas se eu não agrego valor à minha arbitragem, se eu não faço uma leitura, e tu foste muito bem, muito feliz no teu comentário, né? A partir do momento que ele sente que tem a possibilidade de perder a bola aqui no centro, né, ele já abre 3 passos. E a partir do momento que ele abre os 3 passos, ele já está próximo da jogada. E não precisa, né? Porque, vamos lá, as nossas capacidades elas vão diminuindo. E, às vezes, eu tenho que ser inteligente nessa arbitragem preventiva e me posicionando, como disseste, de fazer uma antecipação mental ao que pode ocorrer e antecipação física, com 3 passos aqui, ele abre a passada e já está lá, como tu disseste, né? Perfeito, Ricardo. Perfeita explanação. Muito bom. E você vê que ele já está bem próximo da jogada, quer dizer que não cria erros, né? Se houver qualquer... ele não dá motivos de erro se houverem erros, né? É isso que eu quero dizer também, né? Ó, perfeito. E estar assim, né, Ricardo? A gente olha que ele vai procurando o lado esquerdo, né? Porque ele estabelece, né? Não tem nenhum jogador aqui que possa me trazer esse problema. Onde eu posso ter contato? Aqui. Então, ele vai procurando o espaço entre corpos, né? Não atrás do jogador, porque quem fica atrás não vê nada, mas ele vai procurando espaço, né, para que ele possa tomar a decisão se tiver um choque aqui dentro da área penal, né? Porque ele sabe que é aqui que pode ocorrer. Então, o quanto é importante ele trabalhar isso, né, se é uma atividade de fundo ou não. Então, obrigado pela intervenção e parabéns, Ricardo. Show de bola. valeu, Prazer te Marcelo. rever Um aí. abraço. Prazer em vê-lo Tá? também, mano. A gente passou, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Perfeito, a gente viu o lance aqui do... né? Aqui. Então, agora vamos para o próximo slide, né? E aí, como o Ricardo trouxe para nós, o quanto é importante eu compreender o jogo, né? Entender o que o jogo precisa de mim como árbitro. Ele precisa que eu tome as decisões corretas, ele precisa que eu interaja e cada vez mais dê credibilidade, seja no jogo infantil ou não, que eu faça uma leitura correta. Se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita, para onde se desenvolve o jogo, né? Nessas prioridades. Fazer uma antecipação para a próxima fase do jogo, com prevenção e cautela, né? Aqui a gente vai ver agora, né? Deixa eu tirar o volume, né?
E esse é um jogo importante. Vejam que às vezes eu tenho uma equipe, né? E o quanto às vezes é importante. Às vezes eu tenho um cara mais experiente, né? O assessor de arbitragem, o técnico de arbitragem, né? Alguns estados têm aí os técnicos de arbitragem, algumas competições têm, ou algumas competições, quando um jogo quando for difícil, né? Ou tiver um impacto maior, às vezes o Naildo, o diretor de escala, ou alguém vai ver o jogo para ele. Seja a competição que a gente vai. E o quanto é importante um feedback, às vezes, por um jogador, por um árbitro. Esse é um jogo Grêmio e São Luís, da nossa competição estadual aqui, né? E quem apita é Daniel Bins, árbitro FIFA. E vejam o seguinte, às vezes a estratégia tática de uma equipe, o objetivo dela é levar todos os jogadores para o lado de lá para fazer uma inversão. E o quanto, às vezes, o árbitro que está dentro do jogo, ele não consegue ter essa leitura. E o quanto, às vezes, é importante um técnico de arbitragem ou um assessor ou alguém que está ali observando para apoiar a arbitragem, no intervalo, dar essa atenção de que, às vezes, se esse time fizer uma inversão de bola, vejam, nesse momento, se essa inversão fosse 2 metros à frente e tivesse um choque de jogadores, nessa linha, a decisão para o árbitro assistente seria difícil se foi dentro ou fora. E isso é uma estratégia do jogo. Às vezes é uma tática da equipe de levar a equipe para lá e fazer a transferência de direção rápida. Então, às vezes, uma orientação, e foi o que ocorreu nesse jogo, uma orientação para o Daniel minha, de que ele não abrisse tanto lá fora, que em algum momento ele trabalhasse mais centralizado, porque a equipe do Grêmio girava muito essa bola e poderia pegar num lance de área penal ele longe para a tomada de decisão. E essa decisão poderia ser crítica. Então, o quanto é importante a gente entender isso e passar isso para a nossa equipe de arbitragem, né? Para que o árbitro tenha esse discernimento da posição melhor para ele. E muitas vezes ele não está fazendo essa leitura. Quem pode fazer essa leitura muitas vezes também é o árbitro assistente. Cara, não abre muito lá em cima, porque se eles virarem vai ficar difícil para nós. Trabalha um pouco mais centralizado. O mundo ideal é que eu trabalhasse à esquerda e à retaguarda, na posição mais próxima para a tomada de decisão. Mas, às vezes, a jogada leva a gente para lá. Então, eu trouxe esse vídeo para que a gente entenda o quanto é importante esse feedback e a gente fazer essa leitura do jogo, como trouxe aí o Carlos, né, anteriormente também. Ok? Alguma coisa, Neildo? Alguma pergunta de algum colega? Eu não estou acostumado a falar muito agora, né? Estou ficando rouco já, Neildo, mas daqui a pouco a gente já termina. Ok, podemos seguir. Podemos seguir? Viu, Márcio? Fala, cara. Fala, Ricardo. Ricardo. Lá naquele vídeo também, a gente nota ali também o esquema tático da defesa branco, né? Ela tá no 4-2-4, né? Mais ou menos, e a gente entende que ali o time do Grêmio nessa, que nem você falou, que o Daniel Pina, ele teria que ficar mais aberto, mas a preocupação dele também ali, onde tem ali 3 jogadores, do lado esquerdo seu, ali em cima, ele visa aquela linha do outro lado também. Apesar que a aproximação é lá no fundo, lá, isso, que ele está esperando uma virada para pegar aquela linha no canto lá, né? E ele não está esperando essa virada, né? Para o lado de cá. Isso mesmo. Entendeu? Perfeito, Ricardo. Muito bem. Entendeu? E aí, por isso, a importância, né, de um toque de um cara mais experiente, de alguém que está olhando o jogo e dizer, meu, não abre tanto, porque esse time está virando para cá. A importância da gente, anteriormente, ver as características da equipe que a gente está jogando. Essa é uma equipe que abre bem o jogo,
faz uma transferência muito rápida de direção, muda, né, para entrar. Então, o quanto é importante a gente ter isso, fazer, se eu não tenho esse conhecimento, fazer essa leitura no início do jogo, né, para que a gente entenda, né, quais são as nossas prioridades, como tu disseste. Aqui o Daniel estabeleceu uma prioridade para ele, mas quando o jogador deu o drible para dentro, a gente nota que o árbitro está fora do contexto, né? Ou seja, o jogo está todo se desenvolvendo aqui e o árbitro está fora desse contexto. E qualquer inversão aqui para o centro, ele ficaria longe. Então, vou voltar ali naquele lance do Voaden, né? 2, 3 passos agora, numa antecipação, fariam já uma diferença. Por quê? Porque eu fiz a leitura do que poderia ocorrer. Muito bom, obrigado pela intervenção aí. Muito bom. Aqui, Opa. né? Quem é que falou? Não, eu só agradeci. Show, Ricardo. Aqui eu trouxe um outro vídeo, né? Que a gente passa referente a, né? A gente se adaptar aos diferentes tipos de jogo. Sempre com prevenção e cautela nessa antecipação, né? Eu não preciso entrar tanto na área penal. Eu não preciso estar muito próximo do jogo, né? Porque senão eu passo a ser um ator. Então eu tenho que ter cuidado, porque às vezes, né, eu não preciso estar dentro da jogada. Eu não preciso assumir uma posição de risco, né? O que seria tão importante para esse árbitro observar e ver aqui dentro, né? O que ele teria para ver aqui dentro nesse momento? Então, poderia ter uma posição mais lateral, mais afastada. É importante que a gente não assuma riscos na arbitragem no nosso posicionamento, né? Ou se eu tenho que fazer uma intervenção, e ontem o Marcelo fez no jogo aqui, perfeito, né? No alinhamento dele com a equipe de trabalho dele, e vocês precisam fazer esse alinhamento. Se tem um tiro de canto ou uma falta que vai para dentro da área penal, e o árbitro se aproxima para fazer uma intervenção com 2 jogadores, o assistente não pode deixar cobrar. Ou seja, tá um tiro de canto lá, eu estou olhando meu árbitro, ele entrou dentro da área para conversar alguém, vou para frente da bola. Só um pouquinho que ele está conversando com o pessoal e orientando o pessoal lá. Porque às vezes pode o árbitro, para estabelecer uma prioridade de controle, para evitar uma briga, ele não dá tempo dele, segura aí. Então, a minha interação entre a equipe faz com que, se eu vi que o árbitro entrou dentro da área para fazer uma orientação, eu já vou para frente da bola no tiro de canto e oriento, não cobra, que ele está orientando o pessoal dentro da área. Isso demonstra que o assistente, que a equipe de trabalho, ela está coesa, e ontem isso ocorreu aqui no Beira-Rio, né? O Marcelo não precisou chamar a atenção do assistente. Claro que vocês podem dizer corretamente, eu entendo, ele está com rádio, é mais fácil, o cara fala, o outro escuta, eu sei. Mas quando eu estou ligado, o assistente está ligado no árbitro, está ligado no que está ocorrendo, ele consegue fazer isso. Nós fazíamos isso, e vocês fazem isso sem rádio. E agora eu preciso estar atento ao jogo. Eu preciso estar focado no jogo. Então, não assumam riscos assim de entrar tanto na área penal quando não é necessário. Quando a gente vai para um lance pontual, de 1 contra 1, de um contra-ataque, é uma coisa. Agora, quando eu tenho muitos jogadores dentro da área penal, eu não posso assumir esse risco. Não devo assumir esse risco, que eu posso trazer um prejuízo para a minha equipe. A proximidade, como eu falei, ter domínio sobre a jogada, ângulo de visão, ver os detalhes que nos permitem decidir, né? O Ricardo trouxe ali, o Voaden abriu lá para estabelecer a prioridade e ver o contato, né? Ele sabe das suas características, ele tinha o que podia ter. A alternância de velocidade, a gente vai ver o Jean-Pierre aqui, né, num lance, né, no qual ele procura uma posição, né, se desenvolve o jogo e existe um contra-ataque, né, através do goleiro de forma rápida.
e o quanto aí ele já abrindo mentalmente essa posição, ele não precisa ter uma explosão, né? E aí ele chega, se aproxima para que a gente possa tomar uma decisão e aí tem um gol. Então, o quanto é importante o árbitro se planejar e se preparar para isso, né? Eu entender, não aproximar tanto, não abrir tanto, não entrar tanto na área penal, ter movimentação de 2, 3 passos. O goleiro pegou a bola, se o goleiro pegou a bola e eu tenho a leitura dos jogadores do jogo, eu sei o que pode ocorrer. Então, eu já vou me afastando, eu já vou dando 3, 4 passos, porque conforme as características, o resultado do jogo, vai vir, né, o lançamento do goleiro. E se eu ficar esperando esse lançamento, eu não consigo ter a mesma velocidade da bola. Quem chamou? Com licença, professor Márcio, posso fazer uma pergunta? Claro. Pode. Boa noite a todos. Meu nome é Josenias, eu sou aqui de Planalto, Bahia. Um lance porque eu vi o goleiro aí, foi um lance que aconteceu. Aí eu vou fazer uma simulação aqui só para me tirar uma dúvida. O time atacante chutou uma bola no gol, aí o goleiro fez a defesa por 2 segundos, jogou essa bola no chão e pegou novamente a bola. O auxiliar viu essa infração, mas o árbitro deixou seguir, entendeu? Seguiu o jogo. Num caso desse, o auxiliar pode chamar o árbitro para marcar essa infração ou deixa o árbitro central seguir o jogo? Só uma dúvida aqui. Boa interferência. Você entendeu, né? Entendi. O cara bateu, Isso. o goleiro não fez uma defesa temporária, ele reteve a bola, depois soltou. Ficou 2 segundos mais ou menos com a bola, colocou no chão e pegou novamente. O auxiliar viu essa infração, mas o árbitro central deixou seguir. No caso aí, o auxiliar pode interferir na decisão do árbitro central? Eu sempre faço 2 colocações. Primeiro, o árbitro viu o lance. Se o árbitro viu o lance, certo? Ele pode ter uma percepção diferente do assistente. Então, eu sempre tenho que ter essa percepção. O árbitro viu o lance também? Não, ele não viu o lance. Se ele não viu o lance, certo? E foi uma infração, eu vou levantar minha bandeira, ele vai seguir na jogada, quando ela parar, ele vai vir aqui, eu vou chamar ele, vou passar, aconteceu isso, certo? Mas eu preciso sempre entender, definir isso no meu plano de trabalho. Aqueles lances que tu não observar, ou eu vou e que gerarem decisões críticas, porque é uma infração dentro da área, né? A gente vai ter um reinício dentro da área penal. Então, é uma decisão crítica. Então, ou seja, eu preciso definir isso no meu plano de trabalho. Mas o assistente precisa ter aquela noção. O árbitro viu, né? E aí vem aquela recomendação aos árbitros. Eu jamais tiro o olho da bola. Jamais. Por mais que eu observe numa visão periférica, por mais que eu esteja olhando os jogadores aqui, mas a bola tem que estar sempre na minha visão periférica, né? Por quê? Porque senão eu, de repente, faço uma transferência de responsabilidade para o assistente. Mas a minha observação é essa. Se o árbitro viu, jogo que segue, e a gente definiu isso lá no plano de trabalho. Porque ele viu, ele avaliou. E o que vai ocorrer? Vou pensar aqui agora, certo? Os 2 viram. O assistente levantou. A bola parou, o árbitro veio, o assistente veio, o árbitro veio, o assistente para ele. Aconteceu uma infração dentro da área penal. No reinício desse jogo tem um gol. Olha a temperatura que esse jogo vai ficar depois. Então, por isso a importância de sempre... O árbitro viu. Com licença, professor. E o jogo estava 0-0, praticamente no finalzinho do jogo. E o árbitro viu? Para ti, o árbitro viu? Viu. Né? Porque ele falou, no caso, quando terminou o jogo,
Mas nós até comentou, ele falou, não, eu pensei que foi uma defesa parcial, ele imaginou assim ainda. É como eu digo, né? São percepções, às vezes, por posição diferente, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? O assistente, ele informa, mas ele não interfere quando o árbitro tem a visão do lance. O árbitro teve a interpretação dele, né? A não ser que seja um lance que o árbitro não viu ou está fora do campo de visão dele. Fala, Denise. Mas nesse lance aí, o auxiliar deixou a decisão com o árbitro, entendeu? Que ele deixou seguir. O auxiliar não chamou ele, não. Se foi uma infração e o árbitro não viu e o assistente viu, ele chama, né? Agora, porque é uma decisão crítica, um reinício dentro da área penal, tá? Mas a orientação é essa. Então, planejamento, a gente sempre está se olhando. Bom assunto aí, Julias. Obrigado pela interação aí, tá? Obrigado pela informação, professor. Vamos tocando aqui. Ô, Márcio, você consegue fazer passo a passo esses lances do Jean-Pierre pelo vídeo? Claro. Aqui a gente tem ele, né? Quando ele tem uma mudança de direção. E aí, o que é importante para o árbitro também, né? A gente, às vezes, está numa posição ruim, ou o jogo nos levou para uma posição ruim. Eu não posso mais hoje ter uma posição estática, né? A minha posição hoje ela precisa ser dinâmica. Então, por exemplo, quando a gente olha essa visão parada aqui agora, o Gia está totalmente mal posicionado. Quando a gente olha uma foto, né? Mas quando a gente olha o lance, né, como todo, era uma saída. Era um lance que iniciou aqui numa cobrança de uma infração para dentro da área. E que essa bola está saindo, então por isso que ele está saindo lá, né? Ele está saindo de uma defesa que tira a bola. E aí, quando existe aqui que ele sente essa pressão na saída de bola, ele procura o melhor posicionamento, né? Me diz quando tu quiser que eu pare aí, Ricardo. Não, pode ir quadro a quadro. Então, aqui ele tem uma posição, né? Aqui a bola vai novamente para dentro da área, né? E aí o goleiro pega, e aí a gente já vê, né, que ele não aparece mais na foto quando ele entende que a bola está sob controle do goleiro, porque ele sabe que esse goleiro vai sair, né? Então aqui ele já está, quando ele entende que o goleiro está pegando a bola, ele já está saindo. E aí, como tu citaste anteriormente, quando a gente olha aqui, né, a bola está viajando e nós já não olhamos o Jean aqui. Ou seja, ele já fez uma antecipação, né? É que naquele lance lá atrás, um pouquinho antes dele quebrar, tem 8 jogadores de branco. E somente aqui? 2 jogadores de branco lá atrás e o goleiro. Por isso que ele faz a leitura do jogo, sabendo que o goleiro do Inter vai quebrar essa bola lá na frente. Ele fez a antecipação. Muito bom, Ricardo. Isso aí mesmo, né? A bola está na mão do goleiro, ele sabe para onde vai. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente, infelizmente, teve há muitos anos atrás um lance aqui no estado que ele, para nós, era uma coisa simples. E aí a gente viu que o básico talvez precisava ser dito. Quando eu tenho um time que está perdendo aos 44 do segundo tempo, e esse time tem uma falta no meio-campo, para onde vai essa bola? Para dentro da área penal. E, ou seja, se esse árbitro não se posicionar já por um lance dentro da área penal, se ele ficar lá no meio-campo esperando a batida da bola, ele vai perder um pênalti dentro da área penal, que foi o que ocorreu com a gente, né? Deu uma falta no meio-campo, na lateral do meio-campo, o árbitro ficou ali orientando o jogador e todos os jogadores foram para dentro da área penal. E quando o cara bateu, nós não temos a mesma velocidade da bola, não tem como, né? Quando foi para dentro da área penal, houve um pênalti, o árbitro estava longe, infelizmente não marcou.
Então, ou seja, nós precisamos ter essa antecipação mental, conhecendo as características, né? Seja como o Carlos falou, nos 15 minutos, seja momentaneamente, o que vai se mostrando para nós, né? Ter essa, olhar, o assistente cobrar, né? Cara, antecipa mais, cuidado, o goleiro vai bater, é trabalho em equipe, a gente precisa fazer essa interação que vocês trazem aí, né? A gente precisa se olhar, Josenias, né? Bater o olho, um olhar para o outro e saber o que está ocorrendo, né? Principalmente quando a gente trabalha com uma equipe fixa, geralmente. A gente precisa dessa antecipação. A gente precisa desses movimentos, né? E vejam a velocidade desse árbitro, né? Deslocamento, movimentos explosivos, troca, estabelece prioridades, vem em alta velocidade, né? Para tomada de decisão. Então, ou seja, aqui é aquele momento agudo que a gente tem, que a gente entende que eu não tenho que olhar direita nem esquerda, não tenho um árbitro, eu preciso estar observando o que pode ocorrer. Então, se eu faço essa antecipação mental aqui já, eu entendo o que pode ocorrer, né? E aí é uma evolução dos árbitros, né? Deixa eu voltar aqui, desculpe aí. Quando eu vou parar aqui... Vejam que aqui o árbitro já observa, né, a importância de antecipar, a leitura que ele tem. E aqui ele percebe que ele precisa ter uma explosão de velocidade, né? E aí ele sai rapidamente para buscar a tomada de posição, né? Ele olha os atores e sabe que aqui pode ser o problema. Então ele vem, tem uma desaceleração que nós precisamos ter para tomada de decisão. Para ter oxigenação, a gente precisa desacelerar para uma tomada de decisão correta. Então, nós precisamos ter essa possibilidade. A gente viu ali no vídeo do Jean-Pierre o quanto é importante isso, essa variação, deslocamento lateral, eu treinar isso no campo de jogo, né? Às vezes eu vou fazer esse deslocamento, mas eu tenho que lembrar que eu tenho adversários e que eu preciso me deslocar. Às vezes, um dos exercícios que a gente faz com os árbitros é botar cones para atrapalhar o deslocamento e simular uma infração. Por quê? Porque eu não posso olhar para os cones, eu não posso olhar para os adversários. Eu preciso me deslocar com a visão periférica entre eles, né? Vamos dar um exemplo. Esse vídeo agora vai mostrar para nós uma mudança que nós, árbitros, precisamos ter estabelecida pela regra do jogo. Antigamente, o tiro de meta tinha que sair da área penal. E aí, vocês vão concordar comigo que o nosso comportamento era o quê? Né? A gente já estabelecia uma posição quase no meio-campo quando o goleiro ia cobrar o tiro de meta. Porque a bola tinha que sair da área penal. Hoje, não mais. Hoje, eu preciso ter as características do jogo da equipe. E se essa equipe ela tem uma saída embaixo, eu não posso fazer uma antecipação muito grande, porque senão eu corro o risco de ter... Vejam que quando o goleiro bate, né, na bola, vejam que toda essa distância eu não tenho o árbitro presente. Então eu preciso entender que a antecipação é importante, sim, mas quando eu tenho uma pressão alta de um jogador, seja no goleiro, eu preciso me aproximar mais. Eu preciso estar mais ou menos nessa região. Porque se houver algum problema aqui, eu estou muito longe para a tomada de decisão. E a gente, às vezes, vê isso muito no tiro de meta. O time sai aqui dentro e o árbitro permanece no meio-campo. Então, se as características da minha equipe são sair aqui embaixo, eu preciso retomar e preciso estar próximo, porque é uma decisão crítica dentro da área penal, né? Eu preciso construir essa decisão. Aqui algumas prioridades, né? Nesse caso aqui, é um lance envolvendo o Daronco, né? Então, a posição dele, eu preciso fazer o layout dos defensores, procurar a linha de maior risco, ter um ângulo de visão,
E aquilo que a gente falou, né? Além de trabalhar a equipe e mostrar a decisão tomada. Não maximizou de novo o vídeo. Ó. É um lance, um clássico nosso aqui. O árbitro está próximo, né? Ele estabelece e ele já sinaliza que para ele não foi nada. Por quê? Porque é uma decisão crítica. Aquilo que eu falei anteriormente. A gente não justifica as coisas, a gente não precisa justificar nossas ações, mas ela é importante conforme a temperatura do jogo, né? Existe uma mudança de direção repentina, o braço do jogador ele está colado ao corpo e o árbitro estabelece, e por mais que às vezes a gente tome as ações necessárias, em virtude da temperatura do jogo, do histórico do jogo, os jogadores vão questionar, vão trazer algum tipo de reclamação. E aí a gente precisa ter energia, mas não ser autoritário, né? A gente precisa demonstrar energia no controle, mas não ser autoritário com os jogadores, trazendo um aumento no clima do jogo, ok? Aqui um segundo momento no qual a gente... Mas desculpa aí, pessoal, eu achei que tinha eles para ela e não passei, me desculpem aí. Me desculpe. Não, mas não é esse. Aildo, como é que nós estamos de horário aí? Ultrapassou um pouco, mas dá para controlar. Não, vou avançar rápido, então, tá? Então, vejam que aqui, né, quando a gente estabelece aquilo que eu falei de prioridades, né? O árbitro, ele vem, ele não tem uma alternância de velocidade, ele não procura um posicionamento mais próximo, mesmo que ele tenha condição para isso, certo? Ele não procura isso. Ele estabelece um contato longe, ele procura a visão da bola e não procura a visão do que está ocorrendo dentro da área penal, né? E aí a sequência do jogo é o quê? Uma penalidade dentro da área penal, e quando a gente olha, o árbitro em nenhum momento ele está focando a área penal. Em nenhum momento o gestual, a movimentação de corpo dele observa a área penal. Então, a gente teve uma decisão crítica que não foi tomada porque o árbitro não estabeleceu a sua prioridade lá no início da jogada. E aí é aquele negócio. Para um árbitro jovem, falta condicionamento físico negativo. Não pode. Ele tem condições de acelerar, ele tem condições de dar duas passadas, e aí entra aquilo que vocês trouxeram, experiência agregando valor, conhecimento das características do jogo, porque se eu não estabeleci e se eu me foquei lá, para mim, a área penal passa a não ser prioridade, tá? Eu vou avançar rapidamente aí para a gente não perder muito tempo aqui, né? Te peço desculpa aí, tá, Naildo? Nas nossas intervenções aqui também, né? São dois lances muito parecidos, eu vou avançar e vou para esse lance aqui com o Jean-Pierre, e aí fazer a pergunta, o que pode ocorrer numa decisão por pênaltis para nós, né? A gente tem que, nesse momento, identificar tudo que pode ocorrer, né? Seja um chute frontal que pode ocorrer, seja numa cobrança de pênalti, eu tenho que saber tudo que pode ocorrer aqui e estar preparado para tudo que pode ocorrer. Porque se ocorre um segundo pênalti, né? Então aqui existe a marcação de um pênalti, o árbitro se posiciona, né? Busca, conversa com a sua equipe, e ele tem que estar preparado para tudo que vem na cobrança do primeiro pênalti. E aí o que vem é uma infração
na cobrança do primeiro pênalti de mais um segundo pênalti. Então, ou seja, e ele, preparado para isso, faz a marcação. Então, eu tenho que estar sempre preparado para o que pode ocorrer. Tenho que estudar pênalti. Tenho que pensar no que pode ocorrer a cada momento, né? Nas características, preciso me preparar para a tomada de decisão. Vocês vão dizer que eu tenho alguma coisa com o Voaden aqui, eu vou puxar mais um vídeo dele agora, né? Em alternância de velocidades, né? Para que a gente entenda o quanto é importante a experiência agregar valor, principalmente para os jovens, né? Para que vocês possam entender que se as pessoas mais experientes fazem isso é porque é importante para que a gente possa se desenvolver. Vejam que é um clássico, Caxias, novamente ele estabelece, verifica a possibilidade de perda, vai fazendo uma antecipação, sinaliza que não tem uma infração, estabelece sua prioridade, que é estar próximo do lance, né? E o resultado disso é um gol. Agora a gente vai ver uma câmera por trás para que a gente possa observar o quanto é importante o árbitro estar preparado, fazer isso e ter condições também de ter uma explosão. Mesmo que seja por alguns metros, porque depois ele faz um... Vejam, essa câmera é espetacular. Mostra que não teve infração, acelera, vem buscando o melhor campo de visão e agora já começa a desacelerar para a tomada de decisão correta. E quando acontece o gol, ele está na área de decisão. Ele está próximo para uma tomada de decisão correta, né? A gente, quando fez o fechamento desse jogo, eu era o técnico nesse jogo, na reunião de fechamento, essa visão aqui, ela foi espetacular, porque quando ele olha o que pode ocorrer, ele já começa a antecipação, ou seja, ele mentalmente se antecipou para depois fazer a antecipação física dele para o jogo. Naildo, desculpe correr bastante, certo? Aqui é um campo que eu geralmente faço para os árbitros, né? Para que a gente possa simular alguma infração, alguma coisa, mas eu acho que o nosso trabalho aí já foi perspicaz. Eu só vou mostrar o último lance, porque assim como eu mostrei aquele lance que o árbitro não estabeleceu a prioridade na área penal, aqui é o mesmo árbitro, né? E esse árbitro, nesse lance, ele estava punido. Por quê? Porque o jogo da TV muitas vezes é diferente do jogo do campo. E por que eu digo que tem que ter coragem no que a gente vê? A gente apita convicto com o que a gente vê, com o que a gente observa. E quando eu estava na comissão de arbitragem, né? Esse foi um jogo aqui nossa competição. Esse árbitro, as visões que as imagens nos davam, ele tinha se equivocado gigantescamente. E aí aparece esse vídeo gravado por um torcedor, certo? Que mostra realmente que houve uma infração, que houve um tranco, né? Então notem que a bola sobe, né? Ó. E aí um jogador empurra o outro e ele marca o pênalti. Pelas imagens que a gente tinha da emissora que transmite o jogo, tinha sido um contato ombro a ombro. Mas o que nos chamava a atenção é que o árbitro marcou convicto, com coragem, né? Para ter noção, o vestiário deles foi quebrado nesse jogo. Houve invasão de vestiário, né? E quando a gente procura, né, o contato lá, a gente observa que realmente houve o contato do jogador de azul, né, nas costas do jogador de branco, né, não com o objetivo de disputar a bola, e por isso o árbitro marcou o pênalti corretamente. Então, eu sempre trago essa visão de que apitem com coragem com o que a gente vê, né, isso que vale para nós e é importante. A maioria das pessoas não planejam fracassar, mas fracassa por não planejar. Então, mesmo que seja um rascunho de papel, mesmo que seja uma conversa no carro, no vestiário, onde for, planejem aí as suas atividades.
planejem a arbitragem para que a gente consiga realmente ser efetivo e prestar um baita serviço, né? E principalmente agregar valor às nossas atividades. Olha o Antônio ali também, faz tempo que eu não vejo ele. Olha lá o Plínio. Pô, galera, legal. Bom te ver, Antônio. Desculpe aí, Naildo, quebrar o protocolo aí, né? Mas eu e o Antônio, a gente fez alguns treinamentos juntos lá na CBF, né? E faz tempo que eu não vejo ele, faz tempo que eu não interajo, né? Então, bom te ver, amigo. Bom ver todos vocês aí, né? Alguns que eu já vi, eu já disse ali, o Ricardo já perdeu uns cabelos a mais. E bom ver o Antônio ali, que continua, Antônio, continua com os mesmos cabelos aí, hein, cara? Qual é o segredo aí para nós? Olá, meu amigo. Satisfação em rever. Manda o Naildo, manda, aliás, boa noite aí a todos, né? O Naildo, os demais, são tantos, são nossos parceiros aí já de uma longa data. É bom, muito bom te ver, né? Que bom, quando o Naildo me mandou aqui o link, eu digo, não tem como, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas não tem como perder a aula de um amigo, tá sempre, é sempre bom a gente estar revendo, né? E o cabelo aqui aos poucos aqui é porque tá na tela, tá de longe, mas já estão começando a mudar de cor. Isso é um processo natural da vida, né? Às vezes mostra que a gente vai ficando mais experiente. Um abração, meu amigo. Outro, eu vejo ali também, né, a Karen, né? E quando eu entrei nas escalas lá, né, Naildo, para ver as escalas femininas, né? Como eu botei ali, e uma das coisas que eu quando estava na comissão aqui, trabalhava e puxava forte, o quanto a gente precisa dar espaço, né? O quanto a gente precisa oportunizar todas as pessoas trabalharem, né? A gente ter essa evolução, né? No futebol gaúcho aqui, fazia tanto tempo que nós não tínhamos uma menina, por exemplo, no quadro nacional, né? E eu tive a felicidade de participar disso. Então, o quanto é importante quando eu vejo assim vocês fazendo essa abertura que ela é social para todos nós, né? Somos todos iguais e a gente cada vez mais tem que dar a possibilidade das pessoas mostrar o seu valor aí. Fiquei bem feliz quando eu vi lá, né, a arbitragem feminina lá executando, tá? Parabéns aí também por isso. E um beijo. Não vai ficar com ciúmes aí, ô Ricardo, mas vou mandar um beijo para o Antônio, certo? Que nós temos uma história mais antiga, certo? Obrigado, Naildo, pela possibilidade aí, né? Eu estava há algum tempo já sem conversar, né? E tu é um cara que, quando eu tive muito mal de saúde, né? As tuas mensagens também me serviram muito no hospital. Então, uma das coisas que eu estabeleci e uma das coisas que eu tenho para mim é o caráter e principalmente a amizade, né? A amizade das pessoas que sempre pensam na gente e que às vezes não dá para todo mundo, né? Não dá para todo mundo cuidar todo mundo, não dá para a gente olhar o que está acontecendo com todo mundo e as coisas, né? Mas tu é um cara que apareceu para nós, né? E Antônio, que a gente está mais no futebol profissional, Naildo é um cara que apareceu aí, buscou o seu espaço e hoje, quando a gente olha no quadro nacional, tu pergunta para o Cabral, todo mundo sabe quem é o Naildo, todo mundo sabe principalmente quem é a Associação Litoral, porque o Naildo ele tem essa preocupação de não elevar ele, mas sim a associação e a equipe, né? E isso eu acho espetacular, né? Que é elevar a minha equipe como um todo, a instituição, né? E não só as pessoas. Então, parabéns por vocês aí, por desprenderem esse tempo para estar me ouvindo aí, né? E estar compartilhando as informações de vocês, né? Quando eu olho, né, o Ricardo, o Carlos, Josenias, que eu consegui abrir, infelizmente não consegui abrir para todos, mas quando eu olho as explanações de vocês referente ao lance do jogo, a gente percebe, Naildo, o quanto a Associação Litoral está muito na frente do que muitas federações, né? Quando a gente olha um comentário de um integrante falando sobre antecipação mental, antecipação física do jogo, leitura, né?
o quanto é importante a gente ver o resultado de todo esse trabalho que tu vem fazendo com a tua equipe aí, todos vocês há anos, tá? Então, muito obrigado por me permitir voltar a falar sobre futebol, né? E com a Associação Litoral, para me permitir esse momento aí e rever amigos, tá? Nós começamos o nosso bate-papo e o professor Márcio Coruja quase me fez chorar. Fiquei bem emocionado, Plínio, quando ele colocou nas primeiras imagens, os primeiros slides, algumas delas das divulgações das nossas aulas. Mas quando ele me colocou um slide onde tinha uma escala de arbitragem, poucos perceberam, mas ali eu fechei minha câmera. Porque são nesses momentos, professor Nunes, que nós podemos dar valor ao nosso colega de trabalho. Quantos jogos difíceis, como o da última semana, que eu fiz, eu fui com a Karen. E eu não me recordo, mas eu acho que foi justamente essa escala que apareceu. Um jogo que valia uma classificação, um jogo muito difícil, que o perdedor cairia para a divisão inferior e o vencedor do jogo classificaria. Era somente esse o jogo. E na segunda-feira... Jogo de guerra, né, Nail? Jogo de guerra. E a arbitragem passou despercebido. E na segunda-feira eu recebo um áudio de um integrante de uma das equipes perguntando para mim o nome da assistente daquela partida, que era o segundo jogo na competição que essa assistente trabalhou em seu jogo, em sua equipe. Esse, Neilton? Eu tinha visto ao contrário, mas não é esse, mas foi no dia seguinte, foi no dia 17. E quando eu vi o nome dela, eu me emocionei, porque, como eu vim falando, o integrante da equipe, da comissão técnica da equipe, de uma equipe, me pergunta o nome da assistente, porque ele gostaria de colocar essa assistente na seleção da competição. Durante a competição, por todos os jogos, cada equipe tem um diretor que vai escolher um membro da arbitragem e no final da competição é feito os melhores do ano. E ela nem sabe, mas já que eu toquei no assunto, pela quarta vez alguns diretores me perguntam o nome dela para colocar para os melhores do ano. E isso é muito gratificante. Isso é muito importante. Ela sabe do que eu estou falando. Creio que eu não preciso nem
expressar para ela, ela sabe o carinho que nós temos por ela. E voltando para a aula, eu já sabia que ia ser algo magnífico. Sempre que nós temos os nossos bate-papos com o professor Márcio, nós sabemos que no final, como a gente costuma falar, é de arrepiar. É de deixar, é de ficarmos emocionados, porque são coisas que nós não precisamos levar só para o futebol. Nós levamos para a nossa vida também. E hoje, em uma quinta-feira, essa sala chegou a 33 participantes. Mas às 21h30, nós temos 18. São os 18 que querem aprender. São os 18 que querem evoluir cada dia mais. E eu fico muito feliz pelos 33 e muito mais feliz por esses 18 que estão esse horário aqui para procurar cada dia mais o aprendizado, Floresmar. Carlos Alberto, o João, o Edilson, todos nós. Quantas vezes nós tentamos marcar esse encontro, mas por algum motivo não foi possível. Mas eu sabia que esse momento chegaria, professor Coruja. E eu sabia que nesse dia a Associação Esportiva do Litoral teria um grande momento. Porque só os melhores passam por aqui. E o senhor faz parte desses grupo seleto de instrutores do quadro nacional. Muita gratidão a ti. Seremos eternamente gratos. Sempre. Meus amigos, por favor. O senhor falou? O seu microfone está fechado, professor. Não, né, eu agradeço aí, né, vocês, né, nossa amizade, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já teve momentos críticos aí, né, da gente conversar e se apoiar, então eu acho que é uma amizade que a gente leva o resto da vida. Eu, com certeza, um dia eu quero conhecer, né, próxima vez que eu for ao litoral em São Paulo, eu vou procurar para conhecer, né, eu ainda me recupero ainda, né, pode ver que a voz, em 30 minutos falando, ela já começou a ficar, então eu ainda me recupero, né, de todo o processo que eu passei, mas em breve, muito breve, eu espero estar voltando e te visitar aí para a gente se conhecer pessoalmente, né, e ter visto essas pessoas aí, como eu digo, parabéns aí, a gente não tem, né, os comentários que a gente observa aí são de pessoas que realmente têm uma cultura já no futebol, e isso vem com esse investimento, como tu falaste, né,
são horas e horas, né? Seja, né, quando eu olho para o Antônio aqui, eu penso quantos treinamentos a gente fez, mas quando eu olho também para toda essa equipe que tu tem aí, né? O Plínio, o Ricardo, o Florismar, o Edilson, o Carlos, todas essas pessoas que estão aqui, né? E como tu citaste a Karen aí, o quanto essas pessoas estão também se tornando pessoas especiais para a arbitragem, né? Então, o quanto cada uma dessas pessoas tá evoluindo e se desenvolvendo e nos desenvolvendo, né? Cada vez mais, né, Antônio? Porque quando a gente começou na arbitragem, né, não era diferente de quando vocês começaram, né? Mas o que evoluiu a arbitragem hoje, a arbitragem profissional, e quando a gente olha para a arbitragem, né, da Associação Litoral, ou seja, o Júnior Zenias lá na área dele, né, o Carlos, cada um de vocês nas suas esferas, o que a gente evolui cada um, né, na nossa prestação de serviço, que a gente evolui como pessoa, o que faz a gente, novamente eu vou dizer, né, eu quando olhei os comentários aqui durante, né, a gente vê o resultado de todo esse esforço, né, de vocês, de conversar, de como disseste, está aqui, alguns tiveram que sair, outros não puderam entrar, mas como a gente vê pessoas falando da arbitragem de um modo diferente, e isso ajuda na sociedade, ajuda o futebol como um todo, né? Porque tem pessoas que não falam mais só se foi falta ou não, mas elas falam também por que talvez aquele árbitro não conseguiu marcar aquela infração. E não mais só sim ou não, né? Então, parabéns aí, tá? Parabéns por nos proporcionar isso e com certeza a gente vai continuar essa caminhada contigo por muitos e muitos anos aí. Um beijo no coração de todos aí, tá? Obrigado aí pelo apoio e por tudo. Obrigado, professor, pelas palavras. Meus amigos, para a gente finalizar, como de costume, vamos abrir os nossos microfones, por favor, e vamos encerrar mais um momento com uma salva de palmas, por favor. Valeu, amigos. Obrigado. Vamos para cima, que Deus